para uma conversa, uma entrevista, em que fala do negócio, mas com aumento de luz, energia, taxas que não se pagavam anteriormente. Indo para o final, acá uma cartilha, material de organização coletiva para que os jovens moradores se preparem para a regada da polícia. Cartilha popular de Santa Marta, a primeira favela ocupada, o primeiro bairro baixo ocupado, sobre abordagem policial. O que encontra sobre busca, como proceder na delegacia. Esta foi feita coletivamente com movimento social, Comissão de Direitos Humanos da Aralege, a qual eu trabalho. Alguns pesquisadores. Duas questões agora fundamentais. Em julho, numa das comunidades pacificadas, na Rocinha, teve o desaparecimento de um pedreiro, acredito que vocês tenham ouvido falar, Amarido. E agora, nesta semana, já na semana do Congresso, o inquérito da polícia, ou DPI, ou PDI, como a ramam, conclui que Amarido foi submetido a choques elétricos na tortura por policiais. Este é Major Edson, capitão da UPP da Rocinha. Acá, uma fala da ministra Maria do Rosário, elogiando o trabalho da polícia pelo indiciamento de 10 policiais por desaparecimento. Outra manchete, outra notícia: um policial militar morre por ataque da UPP. Então morrem pessoas, moradores e também policiais dentro desta política. Também algumas execuções ou auto de resistência ou homicídios por intervenção policial. E para concluir, para fechar, nossa questão é que a questão clave são a ausência de outras políticas públicas, além das mortes, desaparecimentos, torturas. É uma política que chega na polícia, com a segurança, mas não com outros serviços. E uma charge para ajudar-nos a pensar. Rede de esgoto, escolas, coleta de lixo, luz e água. E o policial: não se trata de aspiração de drogas, senhor. Moradores do morro aspiram, desejam por benefícios em serviço público. O que eu faço? Esta é a situação real. A polícia se encontra como síndico, como xerife, mas outras políticas públicas importantes, como a cultura, por exemplo, como a saúde ou como saneamento, ainda não regaram a estas favelas, a estas comunidades. Meu nome é Marielle Pamela Numaliga. Graças. Então, meu nome é Alexandre, eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e a minha pesquisa é sobre os processos de erradicação de favelas que atualmente estão sendo conduzidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Faço essa pesquisa desde 2009 e aí já estou tentando finalizá-la agora na tese. E aqui eu vou apresentar um pouco do panorama geral que tem permitido a reatualização dessa política na cidade. Também vou tentar falar um pouco mais devagar para que, enfim, os outros presentes possam compreender bem, né, entender bem do que se trata. E, enfim, como alguns aqui devem saber, o Rio de Janeiro será sede, o Brasil será sede da Copa do Mundo de 2014 e o Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Em função disso, tem ocorrido transformações urbanas muito intensas na cidade desde então, desde 2009, quando a cidade foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos, né? Essas transformações só são comparáveis
ao que ocorreu no início do século XX, quando houve uma grande transformação, uma grande intervenção estatal do Estado no espaço físico da cidade, né? E aí, nesse sentido, isso alterou, como vem alterando atualmente, os usos e fluxos dos espaços e dos lugares da cidade, né? Em parte, como eu disse, né, a reconfiguração da retomada dessa política estatal nas favelas, nas áreas pobres da cidade, né? Mas antes de especificar sobre o que tem sido essas intervenções no sentido da erradicação dessas áreas, dessas favelas e tudo mais, vou só situar um pouco, né, como tem ocorrido esse debate sobre as favelas na história do Rio de Janeiro, que eu acho que é interessante para poder pensar qual é o lugar desses espaços, desses territórios no espaço da cidade, no imaginário coletivo da cidade, como o conjunto da população e dos governantes percebem esses moradores, esses territórios, né? As favelas, desde a sua origem, no início do século XX, elas se configuraram como um problema, né? Um problema em torno do qual diversas propostas de intervenção foram pensadas e construídas e efetivamente implementadas, né? É possível afirmar que mais ou menos até a década de 70, né, as principais intervenções do Estado, no caso, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, foram em torno das propostas de erradicação, né, de retirar, de acabar com a favela, né? E aí, nesse sentido, essa situação, essa prática estatal, né, de eliminar esses territórios, né, vistos como problemáticos, como gerando caos da cidade, como a desordem urbana, né, e mais lá no início do século XX, do século anterior, como câncer, né, da cidade, isso vai se alterar significativamente nos anos 80 em diante, né? A partir de então passa a figurar uma outra proposta de intervenção estatal que vai ser a urbanização, né? Ou seja, as favelas deixam de ser consideradas como algo que sempre vai ser possível retirar, algo provisório do espaço da cidade, e passa a ser considerada como uma das formas urbanas possíveis da cidade, assim como, enfim, os bairros, os condomínios, enfim. Todas as outras passa a ser considerada uma forma, então, portanto, sendo uma parte da cidade, merece, então, ou mereceria outra forma de tratamento, né? Então, a partir de então, essa discussão se transforma em prática estatal, e aí a urbanização se transforma na principal intervenção estatal nesses territórios. As políticas, as erradicações, as remoções, elas continuam a ocorrer, mas apenas de maneira focalizada em casos muito específicos, né? A esse movimento de transformação da intervenção estatal, né, da política de erradicação, que vigorou até a década de 70, para a de urbanização, simultaneamente a esse processo, a gente tem a irrupção de um outro processo, que é o da violência urbana, que é mais ou menos o que vai dar origem posteriormente ao que a Marielle discutiu sobre as unidades de polícia pacificadora, né? E aí, nesse sentido, ao passo que você tem intervenções relacionadas à urbanização, você tem intervenções relacionadas à questão da seguridade pública, da segurança pública, né? Então, esses dois processos vão caminhar conjuntamente a partir dos anos 90, né? Agora, mais ou menos a partir de meados da metade dos anos 2000, né, a partir de uma situação específica associada, vocês devem lembrar que o Rio de Janeiro também foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, né? Em função desse momento da realização, da preparação da cidade para os Jogos Pan-Americanos, nesse momento novamente recuperou-se a discussão sobre os processos de erradicação, né? Aqueles processos, aquela discussão que se achava superada sobre a erradicação desses territórios, das favelas, retomado nesse período, né? Só que ele não conseguiu, né, se transformar, né, em práticas estatais, porque a orientação do governo até então era a urbanização e não a erradicação de favelas, né?
Entretanto, né, essa discussão foi posta nesse período, tentou-se mudar a legislação referente às favelas na cidade, ou seja, os políticos locais tentaram propor novas leis em que se constava e se aceitava a remoção, a erradicação das favelas, né, porque até então toda a legislação, né, principalmente depois da ditadura no Brasil, foram todas a favor do reconhecimento desses territórios. Então, desde a Constituição Federal até legislações locais, esses territórios passaram a ser reconhecidos, né, ou seja, mesmo sendo ocupações irregulares, né, a posse, né, a moradia passou a ser reconhecida como direito, então essas pessoas passaram a ter direitos a morar nessas localidades, pelo menos formalmente reconhecidos. Nesse momento há uma discussão, inclusive, sobre a mudança legal desses marcos na cidade do Rio de Janeiro, né? Entretanto, isso não se transformou em uma intervenção específica do Estado. O ponto específico que me interessa é que isso muda significativamente a partir da eleição do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele já é um político que, no passado, atuou em ações locais e pontuais de erradicação de favelas, né? Então já tem um histórico associado, né, à atuação nesses territórios, a atuação institucional nesses territórios. E aí, a partir do governo dele, há uma reorientação institucional importante no sentido da retomada da erradicação como uma forma de intervenção específica do Estado nesses territórios, né? E aí, numa dimensão que só é comparável ao que ocorreu até a década de 70, né? E aí, no governo dele, há uma discussão, ele propriamente retoma a defesa aberta. Até então nenhum governante havia tido coragem, né, no período da reabertura democrática, de defender a remoção de favelas. Ele e outros, né, políticos do Rio de Janeiro começam a defender abertamente essa política, né? E aí, nesse sentido, seria possível distinguir 3 períodos distintos que contribuíram para a formação desse novo enquadramento sobre as favelas no Rio de Janeiro, né, que permitiu a retomada da erradicação. O primeiro seria um intenso esforço de trazer novamente para o debate público a questão da remoção, que havia sido deslocada no campo do debate público no Rio de Janeiro. O segundo é a consolidação da crítica aos críticos à remoção, que vai ocorrer. Não sei se aqui no Chile vocês acompanharam isso, mas em 2010, no Rio de Janeiro, houve uma grande tragédia onde morreram centenas de pessoas em função de chuvas, né? E aí, a partir disso, houve um intenso debate, e aí as remoções foram retomadas imediatamente nesse período. E aí, um terceiro momento que ajuda a configurar esse enquadramento atual sobre as favelas é a realização dos Jogos Olímpicos, né? A preparação da cidade para os Jogos Olímpicos. Então, esses 3 elementos, em conjunto, autorizam e autorizaram, né, a reatualização da erradicação como forma específica de intervir no Estado, né? E aí, pela primeira vez em muitas décadas, é elencado um programa de erradicação de favelas, inicialmente apontando um número de 123 favelas a serem removidas, e aí que dava mais ou menos em torno de 13 mil famílias, e posteriormente esse número aumentaria para 18 mil famílias. Atualmente, de todas as favelas que já foram removidas, tem um total de 80 mil pessoas que já foram retiradas das suas habitações, deslocadas para outras áreas da cidade, ou em novas habitações, ou através de indenizações de dinheiro que o governo dá a essas pessoas, né? E aí, portanto, a gente tem um outro processo que colabora para essa política, né? Tal como havia até a década de 70, né? Porque o Brasil tinha uma política habitacional, né, onde o governo federal financiava habitações populares, né? No Brasil ficamos 30 anos sem uma política habitacional. Em 2009, o governo federal cria o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação popular. Esse programa está sendo utilizado pelo governo do Rio de Janeiro para acelerar esses processos de erradicação, né? Só que boa parte desses projetos de habitação popular se localizam nas periferias da cidade, na zona oeste que a Marielle mostrou, que estava, né, à esquerda do mapa que ela apresentou,
são locais distantes dos centros, dos bairros de onde essas pessoas são retiradas, notadamente, em alguns casos, coincide com as unidades de polícia pacificadora, né, mas nem sempre, né, mas em alguns casos sim, e essas pessoas foram retiradas e deslocadas para esses territórios, né. Isso alterou profundamente a composição física e fluxos de determinadas áreas da cidade, né, principalmente no entorno da realização, pelo menos da constituição dessas obras, dessas intervenções urbanas que vêm preparando a cidade para os Jogos Olímpicos. E aí, só para encerrar, na discussão a gente pode retomar isso, uma outra política, né, que aí nesse caso é a do município, né, da cidade do Rio de Janeiro, é o programa Morar Carioca, que é um programa que conciliou, né, juntou tanto a urbanização, ou seja, manteve as políticas de urbanização, mas ao mesmo tempo incorporou as práticas de erradicação. É uma inovação no sentido da prática estatal no Rio de Janeiro, porque até então o programa de urbanização não contemplava remoções só em casos muito específicos, né, de risco ambiental, de risco da segurança em função das áreas onde as favelas estão localizadas, das áreas geográficas onde as favelas estão localizadas, e incorporou, né, pela primeira vez em um programa de urbanização, práticas de erradicação, né, ou seja, esse programa prevê também, além da urbanização, a retirada de boa parte das favelas onde esse programa vai incidir, né? E aí isso tem a ver, pela primeira vez, incorpora uma mudança, né? Porque os programas de urbanização eles não alteravam a geografia das favelas. Esse programa atual altera a geografia das favelas, né? E aí implica na retirada de dezenas de pessoas. Há um caso do centro da cidade em que há mais ou menos 1.500 habitações, né, nessa favela da Providência, a primeira favela da cidade, a mais antiga do país, onde o governo elencou mais ou menos 900 casas para sair, ou seja, mais de 70%, 60% da favela vai ser retirada, né, em função da ação dessa ação. Bom, enfim, é isso, agradeço. Y el tema que se va a exponer es Tradición y Modernidad en Aguascalientes, México, el caso de los centros comerciales. Son otras atrás. Bueno, Aguascalientes es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana. Se encuentra en el centro occidente del país y se podrá decir que Aguascalientes es como un híbrido social, cultural, etcétera, porque primero fue parte de Jalisco y después de Zacatecas. La población en el 2013 llegaba a 1.238.230 habitantes y el 80% de la población se concentra en la ciudad de Aguascalientes. Ha habido, a partir de 1980, una transformación radical en el sentido de que antes de los 70s la economía era agrícola. De hecho, se producía un vino que era el más famoso del mundo, Gran Reserva San Marcos. Y a mediados de 1980, con el gobernador Rodolfo Landeros Gallegos, se industrializó por completo Aguascalientes. Algunos de las industrias fueron Ceros Electronics, Motodiesel, Nissan 1 y 2, y hace 3 meses acaban de incluir otra planta Nissan, los japoneses, ¿sí? Aparte de que han llegado muchas industrias como POSCO, industria coreana, JATCO, japonesa, hay inversiones chinas en Jesús María. Jesús María es un poblado que queda pegado ya, al igual que San Francisco de los Romos, son dos ciudades que están pegadas ya a la ciudad de Aguascalientes.
Entonces esto yo lo veo como un embrión de una probable metropolización a futuro, ¿sí? Esto es lo que acabo de comentar, la construcción de fraccionamientos de clase media y residencial, colonias populares. Actualmente faltan 10 millones de viviendas en el país y en Aguascalientes, 4,000 viviendas abandonadas en Aguascalientes, ¿sí? Uno de los problemas graves que tenemos es, y que tiene que ver también con los centros comerciales, es que ha aumentado la violencia interfamiliar, hacinamientos, 100,000 personas hacinadas, desempleo, pobreza, conflictos en colonias muy delictivas como Pocitos, Guadalupe Peralta, La Barranca, y una desigualdad urbana y social. Por ejemplo, el norte de la ciudad de Aguascalientes es muy rica, hay colonias residenciales, pues podemos decir para la burguesía, mientras que en el caso de la parte oriente es donde hay una pobreza extrema muy grande. De hecho, hay un fraccionamiento que se llama Guadalupe Peralta y que se considera uno de los más grandes del país, ¿sí? El narcotráfico, que como ustedes saben es muy fuerte en México, también ha llegado a Aguascalientes, y el primer indicio que se consideró para hallar a que había narcotráfico en Aguascalientes fue en el 2007, en donde son muertos 4 policías. En cuanto al ambiente, el deterioro y la flora y la fauna, esto con el fin de construir centros comerciales, almacenes comerciales, se está acabando. Aguascalientes es muy árido, el agua es muy escasa y hay fallas geológicas por todos lados no solamente de la ciudad, sino del estado. Por ejemplo, el Sabinal, Los Cobos, La Pona, el río Pirules, son algunos de los pulmones de la ciudad, pero que se están, digamos, destruyendo para construir ahí centros comerciales. Menciono ahí vestigios arqueológicos, ya que pues se han encontrado objetos de pues hace bastantes siglos, pero con el trabajo que llevan las constructoras, la maquinaria, los han quebrado, pues es cerámica en este sentido, ¿sí? Sí. Bueno, en cuanto a modernidad de centros comerciales, por lo que les acabo de mencionar, pues yo me preguntaría, bueno, hay modernidad, pero ¿para quién y para cuántos? Los orígenes del pasaje comercial se encuentran en París, y en América Latina los primeros centros comerciales se dan en Sao Paulo, Brasil, en Caracas, Venezuela, y en la Ciudad de México. Estos almacenes, antes como no había centros comerciales, eran muy reconocidos: La Quemazón, el Parián, Plaza Vestir, el Remate y Fábricas de Francia. Pero ya con este avance de modernización, entre comillas, surgen ya nuevos fraccionamientos como Soriana, Aurrerá, Comercial Mexicana, Costco, Walmart y Suburbia. Sí. Esta modernidad la encontramos, como les acabo de mencionar, en los centros comerciales, pero ha llegado mucho, con esto de las 2 Nissan, hay mucho japonés en Aguascalientes, y se han abierto, y chinos también, se han abierto muchos
restaurantes de comida china, taiwanesa, japonesa, argentina, italiana, española, libanesa y probablemente me falte alguna más. Hay cadenas de restaurantes mexicanos como Vips, Sambors y Tox. En el caso de Sambors, esa pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim Helú, y pues tiene muchas inversiones en los restaurantes y en otras cosas como la aviación. De los centros comerciales más grandes y que se encuentran en la periferia de la ciudad son Altaria, o sea que tiene tiendas como Liverpool, Sears, Sambors, Cinépolis, etc. Galerías, Sam Club, Walmart, Sambors, Plaza Universidad, Vancomer, restaurantes de comida rápida, librerías, etc. Villa Asunción, tenemos fábricas de Francia, comida rápida, italiana, mexicana, china y otro banco, Banorte, librerías y ropa. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que para llegar hice unas gráficas para ver en qué lugar se ocupaban los hidrocálidos los fines de semana de descanso. Y bueno, aquí por cuestiones de tiempo nada más leo: la identidad es un proceso de adscripción-exclusión mediante los cuales los sujetos sociales crean, seleccionan, desechan y afirman marcos o rasgos de identificación revalorados simbólicamente. Sí. Ya nomás para terminar, hice algunas gráficas. En esta gráfica, ir a un centro comercial se encuentra a la mitad, ¿sí? Y escuchar música y ver televisión son las otras dos formas, las otras dos actividades de entretenimiento, ¿sí? Los centros comerciales a los que asisten son Galerías, Plaza Universidad y Villa Asunción, que son precisamente los tres que vamos a tomar como, digamos, objetivo a seguir. Y los que menos, o sea, es llevar a los niños a los juegos y ir al médico. Los fines de semana, circunvecinos de los estados que les acaba de mencionar, como Jalisco ¿cómo se llama? Jalisco y Zacatecas, vienen a estos centros comerciales a divertirse. No solamente van a ver los aparadores, aunque no compren nada, pues se la pasan ahí tomándose un café. Se dan actividades culturales para el entretenimiento en la asistencia del Centro Comercial Altaria. Este es uno de los pasillos principales y entradas de Bellaria Mall. Bellaria Mall es el último centro comercial que se construye en Aguascalientes y que, por cierto, con ese ya van dos Walmart que se establecen en Aguascalientes. Los establecimientos de comida rápida y área de comedores. ¿Sí? Instalaciones de Sam Club, panorámica de la isla Galerías al frente de la tienda de artículos diversos para el hogar Lumen. ¿Sí? Son otras imágenes. Bueno, como conclusión, presento los siguientes. Lo que he mencionado presenta gérmenes de una metrópoli. Hay una conurbación en la transformación urbana, lo que le da otra fisonomía